Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, anunciou nesta sexta-feira que o governo federal pediu à Anvisa autorização para a realização de testes clínicos de uma vacina nacional contra a Covid-19. O imunizante é desenvolvido na USP de Ribeirão Preto. A declaração foi dada horas depois de o governador de São Paulo dizer que pediria à agência autorização para o início dos testes de uma vacina nacional alegadamente desenvolvida pelo Instituto Butantan. Há pouco, a Folha informou que a vacina do Butantan foi desenvolvida nos Estados Unidos, na Escola de Medicina Icahn, do Instituto Mount Sinai. A informação dada à reportagem pelo diretor e professor do Departamento de Microbiologia do Instituto, Peter Palese, também consta em estudo publicado em dezembro de 2020, assinado por pesquisadores do Mount Sinai e da Escola de Medicina da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill. O governo de São Paulo dizia se tratar de uma vacina 100% brasileira. Na tarde de hoje, Marcos Pontes divulgou que o governo federal está com 3 vacinas diferentes em fase de testes pré-clínicos e que uma delas teve resultados promissores. Vamos ouvir o ministro. Agora, a boa notícia, como eu já comecei a falar sobre isso no ano passado, 3 dessas vacinas avançaram para testes, nos pré-testes, vamos chamar assim, que fizeram todos os testes lá com animais, fizeram os testes todos. A boa notícia é que uma dessas vacinas, isso é muito importante a gente citar, já tem o protocolo ontem, isso é importante, a data de ontem, então tem o protocolo na Anvisa já registrado. Ainda sobre a vacina do Butantan, alegadamente 100% brasileira, alguns pontos ainda carecem de esclarecimentos. A nota divulgada diz que São Paulo começará em abril a produção, mas suas linhas estão em grande parte ocupadas com outras vacinas até maio. As datas anunciadas dependem de autorização da Anvisa, logo ainda não são certas, pois não dependem exclusivamente do Butantan. Além disso, os custos para a fase 1 e 2 podem chegar a 400 milhões de reais e não está claro de onde esses recursos virão. Vamos a Brasília então. José Maria Trindade, você que acompanhou aí de perto esse anúncio feito hoje pelo ministro Marcos Pontes, uma notícia animadora. Ao mesmo tempo tivemos esse anúncio da vacina que seria 100% brasileira do Butantan aqui em São Paulo. Zé. Pois é, há muito eu venho conversando com o ministro Marcos Pontes e ele me informando exatamente o destino de 16 projetos de vacina brasileira. Além disso, ele fez estudos aqui sobre medicamentos que poderiam curar a Covid-19. Acontece o seguinte, alguns remédios e algumas vacinas funcionam bem no laboratório, E quando são aplicados na prática, aí aparecem as dificuldades. Ele chegou a me dizer que tinha 100% de certeza que iria mostrar um remédio para curar a Covid, e era o Anita, Funcionou muito bem em laboratório, mas na prática não deu o resultado esperado. Talvez seja a dose, Eu não sei exatamente qual o critério que impediu que o Anita prosseguisse com a certeza científica de que funcionaria. E as vacinas? São mais de 100 vacinas pesquisadas, mas aqui no Brasil hoje são 6 que passam nesse critério. Essa vacina, para chegar nesse ponto de ser testada em humanos, já passou por um critério muito grande em laboratório e depois o uso em animais. E agora recebe, portanto, aí já a indicação de que será testada em humanos, assim como a do Butantan. Essa vacina do Butantan, ela obedece uma lógica já existente, daí a facilidade do projeto. Ela é desenvolvida em ovo, através de um vírus que ataca as aves e ataca o sistema nervoso das aves, o Newcastle. Então, é um vírus que ataca as aves, gerado em ovo, o que facilita muito, E esse é o segredo. E será produzida na mesma linha da produção de vacinas anti-gripes, Que são as gripes que acontecem de tempos em tempos, as influenzas. Então, a expectativa é que esta vacina do Butantan seja realmente eficaz, porque já vem numa linha conhecida de produção de vacina.
ela já é mais ou menos a base e o critério usado nas influenzas. Daí pode ser que seja mesmo a tecnologia usada nos Estados Unidos. Agora, quanto a essa vacina brasileira, que foi acompanhada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, ela é totalmente brasileira e pode abrir caminho. Agora, é muito interessante, eu gosto dessa ideia, dessa corrida de vacinas, mas essa corrida não pode ultrapassar os limites da segurança e da ética. O primeiro ponto de uma vacina é se ela não coloca em risco o vacinado. Isso é o primeiro ponto, né? E se passou por animais, significa que ela já eliminou ali essa possibilidade de risco. E depois é ver o grau de imunização que essa vacina adquire. É por isso que eu digo que o momento do mercado de compra e venda de vacinas está conturbado. Há uma demanda muito grande e a oferta não é boa, né? Então, é preciso pedir, suplicar, além, evidentemente, de pagar para obter as doses. Pode ser que aí, dentro de um ano, nós teremos mais doses do que o mercado quer comprar, ou seja, sobra de vacina. Essa é a expectativa do governo. Diga, Ana. Acho que está fechado o microfone, Ana. Vamos de novo? Só espero que essa politização em relação a tudo, né, nessa pandemia, ela cesse. A gente vê aí as restrições de ir e vir, né? Comércio fechado, mais um lockdown. Obviamente, a gente sempre vai discutir isso aqui, a constitucionalidade desses decretos aí que parece que ferem brutalmente os nossos direitos. No entanto, a gente vê o próprio governador de São Paulo aí fazendo uma fanfarra, podemos até colocar nessa palavra aí, para anunciar essa vacina por parte do Butantan. Eu acho, Vitor, que se é a vacina do Dória, se é do Bolsonaro, se é do Zema, eu acho que a gente precisa exatamente, como a gente sempre vem falando aqui, um ataque em absolutamente todos os frontes. Vacina para quem pode tomar a vacina, distanciamento social, uso de máscaras, a conscientização, a gente tem que bater de uma maneira exaustiva na conscientização da higienização das mãos, no distanciamento social, no tratamento precoce, na autonomia dos médicos de poder conversar qual é o melhor caminho para cada paciente. E eu sei que parece atualmente, e acho que vindo daqui dos Estados Unidos, quando um pouco antes da eleição presidencial do ano passado, nós vivemos assim manchetes absolutamente catastróficas e, obviamente, sem querer minimizar a pandemia, é uma pandemia grave. Hoje nós vivemos isso no Brasil, né? Uma eleição presidencial aí em 2022 chegando, já estamos, né, praticamente no caminho dela, e nós temos visto manchetes e mais manchetes hipercatastróficas, lembrando que a gente precisa colocar os pingos nos is. O Brasil está num caminho bom da sua vacinação. Ontem nós vimos aqui o presidente do Conselho Federal de Medicina, o Dr. Mauro Ribeiro, defendendo a autonomia dos médicos em prescrever o tratamento precoce ou não. Ele disse que não é verdade, que o tratamento não funciona, que não há literatura se ele funciona absurdamente ou não funciona, então que a autonomia dos médicos precisa ser respeitada. Então, Vitor, eu acho que é um momento de esperança da gente não simplesmente ler uma manchete, comprar aquela manchete, ser uma ovelha de manchete e não procurar mais a fundo o que realmente os números que estão acontecendo no Brasil. Tudo indica, e assim esperamos, né, que já há um ano dentro da pandemia e já aprendemos tanta coisa, né, dentro dessa pandemia, e ainda os médicos estão aprendendo, que daqui a pouco, quem sabe, poderemos ter a vida um pouco mais normal. Augusto.
Olha, esse tipo de nacionalismo em torno de vacina não me entusiasma, né? Não vejo muito sentido em você ficar agora perdendo algum... Aí, no caso, é perder mesmo. Você perdeu uma verba muito grande que poderia ser investida aí na velocidade, né? No aumento da velocidade da vacinação, usando os imunizantes que já existem. Que sejam bem-vindas as vacinas brasileiras, mas sem pressa. Estão numa fase inicial ainda. Já existem quantas vacinas no mundo? O último cálculo falava em 10, já deve ter mais por aí. Teremos mais ou outras mais. Aí vai, como disse o Zé, vai sobrar vacina. Vai sobrar vacina daqui a pouco. Temos de investir na agilidade possível da vacinação. Né? Em Israel isso funcionou, os óbitos caíram, os casos confirmados caíram. Mas, olha, pouco me importa a origem da vacina desde que funcione. Quando a gente suspeita de uma vacina, não é pela origem, é porque o país que a fabrica já tem um passivo aí de mentiras e tapeações aí que assustam. Mas essa corrida pela vacina brasileira já não faz sentido. Essa aí agora do governo paulista já se chamou Vacina do Brasil... Aí virou vacina do Butantan e vem uma nova que chama Butanvac. Eu estava ouvindo hoje, eu não entendi direito, também não me interessei. Eu quero saber de vacinas aí que funcionam, que venham legalmente e não contrabandeadas, como fizeram os empresários e políticos lá de Minas. Esses casos têm que ser investigados. Acho que a gente tem que investir muito mais agora na investigação. Está ficando cada vez mais mal cheiroso esse covidão. Os governos foram convidados, né, a explicar como é que gastaram o dinheiro dos hospitais de campanha no dia 16, aí, pela Procuradoria-Geral da República, que fixou o prazo para entrega de explicações em 19 de março. Até agora, 3 estados ofereceram algum tipo de explicação, um pediu a prorrogação do prazo e o resto não, está em silêncio, suspeitíssimo. Foram bilhões bancados pelos pagadores de impostos, somos nós. Deve-se repetir a exaustão que governa a entidade lucrativa, o dinheiro é dos impostos. Não somos contribuintes, não, somos pagadores. Contribuinte é quem contribui voluntariamente. Nós somos... extorquidos, essa é a palavra, pelos governos, né? Porque não há a contrapartida. Agora, receberam bilhões, todos indistintamente. O Maranhão recebeu uma verba tremenda, administrado por o governador do PCdoB, a Bahia, né, cujo governador declara de meia hora que vai entrar em colapso, receber um dinheiro, o sistema hospitalar, vai receber um dinheirão, tem de explicar. Esse silêncio sugere que não faltou dinheiro, faltou vergonha. Para fecharmos, Fiuza, temos 2 minutos. Vacina boa é vacina eficaz. Vacina boa é vacina segura. Ponto. Não tem mágica. Não tem pular etapas. Vacina não é um estandarte, né? Que você vem, disponibiliza e sugere ou passa a ideia de que a população está segura daquela forma. E o histórico, né, da ciência indica que leva tempo. Leva tempo para você saber exatamente como é que está funcionando. Na verdade, há muita controvérsia sobre o início da tentativa de imunização, né, contra a Covid. Evidentemente, trata-se de uma pandemia, né, tem uma urgência, todas as tentativas são válidas, mas outra coisa é você contar com aquele instrumento, no caso, né, com a vacina, como uma imunização garantida e sem riscos. Isso não chegamos ainda nesse lugar. Você veja, citamos aí a questão das vacinas contra a influenza, por exemplo. Elas até hoje estão aí, né? Tem um número muito elevado, né, de gripe sazonal, de mortes por gripe sazonal, todos os anos. E
em torno de 500 mil no mundo, e você não tem uma segurança. Não, então todos vacinados contra a influenza, contra a gripe, você sabe que não vai se gripar e pode circular normalmente sem os cuidados de todo o contágio, né? De não se relacionar com quem está sintomático, de não ficar em ambiente fechado, aglomerado, mesma coisa. Não tem essa segurança. E são anos de experiência nessa vacina. Então, as vacinas contra a Covid é a mesma coisa, elas vão ter que mostrar com a experiência, né? Contrastar, né? Nós estamos aí numa nova onda, aparentemente, de expansão, né? De casos e de óbitos, junto com a vacinação. Esse cruzamento, onde se deu a eficácia, onde ela realmente imunizou, ele infelizmente não vai ser matemático tão cedo. Talvez nunca seja, mas tão cedo não será. Então, qualquer desenvolvimento de vacina tem que ser feito com responsabilidade e com o tempo para se chegar a uma certeza, ou pelo menos a uma indicação bastante forte de qual é a eficácia e a segurança dela.